A atual ditadura no Brasil não se limita a errar, ela precisa abusar dos erros. Ou seja, não basta apenas um tiro no pé, é preciso dar dois. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. A ditadura no Brasil não se limita a errar, ela precisa abusar dos erros. Usando os caminhos errados, o governo Lula acionou a AGU para tentar convencer a Espanha de extraditar Oswaldo Eustáquio. Um dos sinais mais preocupantes de uma ditadura é o alargamento das competências das instituições do Estado. Já vimos isso no STF, através de Alexandre de Moraes, um verdadeiro canivete suíço. A Advocacia Geral da União tem a função de defender o Estado. É difícil compreender qual é o interesse do Estado em um jornalista que recebeu asilo em outro país. A Espanha, aliás, confirmou esse status em 2 ocasiões. Isso significa que eles já analisaram o pedido do governo e reconheceram que ele é político. Além disso, a Espanha já deu permissão para Eustáquio atuar como jornalista no país. E tentar criminalizar o trabalho de um jornalista no exterior via AGU compromete a imagem do Brasil como Estado democrático de direito. Portanto, usar a AGU para extraditar um jornalista asilado é juridicamente temerário, eticamente questionável e politicamente desastroso. Bom, mas outros casos de alargamento institucional ocorreram no passado. Quem não se lembra quando o governo mobilizou a Polícia Federal e a AGU para tentar punir as supostas fake news do vídeo de Nicolas Ferreira e de outros perfis. Ou pior, quando a AGU agiu como Moraes e deu 72 horas para a Meta se manifestar sobre decisão e impacto no Brasil de uma decisão que nem existia ainda. Marcegli expressou sua crítica ao episódio em uma participação no Gazeta do Povo. Se ela não tem legitimidade para questionar a Meta, ela não tem legitimidade para audiência pública. Então, repito, um órgão que não tem legitimidade para questionar a Meta, fazendo uma audiência pública sobre uma questão que não existe, porque a Meta disse: eu não sei ainda como vai ser. Então, quando você não sabe ainda como vai ser, você tem que esperar que seja. E não sai fazendo uma audiência pública. E, além disso, é uma audiência que não serve para nada, porque a audiência pública serve para auxiliar um órgão público a tomar uma decisão. A AGU não tem decisão nenhuma para tomar. Então, para que serve a audiência pública? E outra, o que ocorre dentro de uma audiência pública é debate. Se você chama todo mundo que pensa igual, não tem debate. Isso não é debate. Debater todo mundo que pensa igual é claque, é programa de auditório. Mas não para por aí. Ainda temos o pedido de cassação da Jovem Pan. Na época, eu publiquei o alerta do senador Rogério Marinho, que pede a retirada da concessão do importante meio de comunicação que é a Rádio Jovem Pan. E esse funcionário da AGU havia feito um pronunciamento dizendo que não iria integrar o polo ativo nem passivo, porque não iria ingressar nessa questão da liberdade de imprensa. O advogado-geral da União disse que não, que aquilo era uma manifestação preliminar, que o governo, instrumentalizado pelo seu ministro, vai fazer parte do polo ativo para inibir, constranger e propor que seja cassada a concessão do importante meio de comunicação, porque esse meio de comunicação ousou pensar diferente dos governantes de ocasião. Lembrem-se, senhores, que aqueles que hoje aplaudem o arbítrio, a censura, aqueles que aplaudem o constrangimento da oposição, amanhã poderão estar sofrendo desse mesmo mal. Com certeza vai ser um grande desafio convencer a Espanha de que Eustáquio cometeu um crime comum e não político. Mas isso vai ser um grande tiro no pé, pois vai reforçar o caráter autoritário do atual governo. E a essa altura, será que Moraes vai colocar a Espanha no inquérito das fake news? E claro que não podemos esquecer da complacência da mídia, que até hoje nega que Eustáquio seja um jornalista perseguido. Até o editorial do Estadão
cometeu esse erro apesar da crítica. Editorial: Picuinha perigosa. Ao colocar caso de um blogueiro no mesmo patamar que o de um traficante, Moraes não só rebaixou o nível do debate jurídico entre Brasil e Espanha, como também prestou um desserviço à imagem do STF. Inclusive, a própria Globo News divulgou que a PGR avalia entrar com um recurso no STF para derrubar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu um processo de extradição pedido pela Espanha contra o traficante búlgaro. Fontes do Ministério Público Federal avaliam que a questão caiu muito mal. Foi um tiro no pé político. Estamos em um momento em que o Brasil discute a anistia dos presos do 8 de janeiro. Se você começa a embolar as coisas dizendo que tudo é político, você bagunça a discussão e dá a entender para a opinião pública que tudo está valendo. Será que temos que explicar para a Globo que é crime um juiz dar um tiro no pé político? O jornalista Oswaldo Eustáquio afirmou que terá uma reunião com juristas espanhóis e há a possibilidade de abrir um processo contra Moraes na Espanha. Nós vamos avaliar aqui, conversar com um grupo de juristas da Espanha para acionar o Alexandre de Moraes na justiça daqui, por tentar violar a soberania do judiciário espanhol. Essa pressão viola a soberania do judiciário. Bom, e para quem ainda duvida que o Brasil virou uma autocracia, basta notar que nem a AGU nem o STF solicitaram esclarecimentos sobre o resgate de uma criminosa no Peru, com a aeronave da FAB. A deputada Bia Kicis marcou o STF em sua pergunta sobre o caso. O STF derrubou o indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao então deputado Daniel Silveira, apesar de ser uma prerrogativa exclusiva do presidente. Agora Lula dá asilo a uma companheira condenada por crime de corrupção contra a lei e os tratados internacionais. E o STF? A Transparência Internacional afirmou: depois de exportar corrupção para a América Latina e África, o Brasil agora exporta impunidade. São tantos tiros no pé que fica difícil que o corpo de Estado fique de pé. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.